por que o Foro de São Paulo está em crise atualmente? Aí entra a questão do Ortega, a questão do Lula. Porque assim, o Foro ele quase acaba. Esse é o fato. Quem manteve o Foro de São Paulo? 2 nomes. 3 nomes. Mas 2 essenciais. 4 nomes, mas 2 essenciais. 4 nomes, mais 2 essenciais. Nicolás Maduro, tá? E a estrutura que ele tem na Venezuela. Vladimir Putin. Entrou nessa jogada. Mas não, Vladimir Putin é cristão conservador, professor. Conservador, não, nacionalista. Aliado. Nossa, você não aguenta essa história. Nossa, quando você não viu conservador que ele defendendo Putin. Não dá, vai contra né? a nova ordem mundial. Não dá. Não. Mandou o avião em 2022 para resolver o problema. Enfim. Vladimir Putin, tá? Foi uma figura central. Xi Jinping e Manuel López Obrador. Tá? Que foi o presidente Entraram, do México. então, novos agentes, aí, novos atores. Sim, sim. E hoje o Foro de São Paulo está passando por uma transformação. Tá? E essa transformação do Foro de São Paulo é que está gerando essa crise. E eu entendo o Maduro. Se a gente, aqui, eu não concordo em nada com o Maduro, mas se a gente, como analistas, e esses livros... eu escrevo sobre um aspecto, o estilo de escrita é jornalístico, tá? Então, quem lê esse meu livro novo, ele vai ter a primeira parte, uma visão histórica, mas com uma escrita jornalística, e a segunda parte do livro é jornalística mesmo. É como se você estivesse lendo uma grande matéria de uma revista de 20 páginas, como tinha antigamente, né? Então... O que nós temos ali? O Foro de São Paulo ele perde a Dilma, perde o Equador, e o Equador vai ter uma coisa interessante, porque o Rafael Correa ele consegue colocar o vice dele, né? Que é o nome Lenin Moreno. Lenin Moreno. Que é o nome do Lenin. É o nome do Lenin, pois é. O Lenin Moreno era cadeirante e tudo, né? Só que ele não estava tão por dentro dos esquemas do Rafael Correa. Eu tenho essa aspas dele no livro também. Ele fala que na primeira semana, quando ele assumiu, ele olhou pro gabinete, ele viu o tamanho da bronca que o Rafael Correa deixou e quanto o Equador estava destruído. Ele sentou por uma noite e ele cogitou simplesmente renunciar ao cargo. Ele não renuncia ao cargo, mas ele racha com a estrutura do Foro de São Paulo. E ele começa a ser perseguido. É tanto que, quando o Lenin Moreno é o período que ele é presidente, até 2022, 21, 22, não é incomum encontrar várias reportagens dele dando declarações acusatórias, principalmente junto com o... Nossa, hoje minha cabeça para nome... O presidente da Colômbia anterior... Meu Deus. Do Petro era o... Mas ele não era de esquerda? Não, não. Peraí, deixa eu pegar, porque é importante eu falar aqui o nome dele. Peraí. Ai. Nossa, eu tava falando dele hoje. Peraí. Duarte, não era? Não. Era o... Como é que ele chama? Peraí, não é importante eu pegar aqui o nome dele. Ivan Duque. Ivan Duque. O Ivan Duque. E o Ivan Duque, ele era muito ativo contra o regime bolivariano lá na Venezuela. Ele era da linha política do Uribe ou não? Do Uribe, né? Que foi um grande contraponto. Foi um grande... E aí o Santos trai o Uribe. Eu trato disso no livro, a traição que o Manuel Santos faz ao povo colombiano e tal. E ele não era totalmente... O Ivan Duque, ele não era totalmente ligado ao Uribe, mas ele foi meio que um fruto do Uribe, né? E depois, obviamente, ele se aproxima do Uribe, mas ele estava muito mais próximo do Uribe do que o Manuel Santos, que foi o que legitimou as Farc, com os acordos e tudo mais. Então, assim, o Ivan Duque e o Lenin Moreno, eles tinham essa aproximação muito grande. E então é muito comum ver declarações de ambos depois, e tudo mais. E o que acontece? Então,
Eles perdem o Equador, eles perdem a Argentina com o Macri. O Peru nunca foi muito, né? Porque o Humala era, mas depois perde a eleição, aí vai o Alejandro Toledo, Mas aí o Toledo vem esse, aí tem golpe. É uma confusão tão grande Então, que mas, não... mas aí que tá. Eu tenho... Quando teve a crise no Peru, no final de 2022, eu tenho uma playlist lá no canal que eu acompanhei e eu fui trazendo tudo que tava acontecendo. Porque eu tava acompanhando as crises no Peru desde 2019. E todo esse caos no Peru, nos últimos 8 anos, é por culpa do Petrolão e da Operação Lava Jato. Culpa, Sei, entre aspas. É consequência dos desdobramentos do Petrolão e da Operação Lava Jato. O Peru, nos últimos 8 anos, teve 7 presidentes. Por isso. Então ficou uma coisa instável. Não Ficou, tem como... a instabilidade é total e é completamente ligada à Odebrecht, ligado à Operação Lava Jato. E é tanto que existe uma Operação Lava Jato no Peru. Existe uma operação com o mesmo nome lá, Operação Lava Jato. Então, assim, os tentáculos do Foro de São Paulo estavam profundamente, assim, intricados dentro da estrutura do Peru. E o Pedro Castillo, ele era um quadro do Foro de São Paulo também, que tentou dar o golpe. Então, assim, em 2000... então cai, o Chaves morre, Lula vai preso, a Dilma cai, cai o governo do Equador, Chile, que o Pinheiro assume, Paraguai, cai a... Uruguai também, no Uruguai mudou, né? Uruguai, era aquele... O Tabaré Vázquez sai, né? O Pepe Mujica é antes, né? O do Fusquinha lá, ele é antes. Tem um livro bom dele também, que é bom ler, né? Um lobo no... Como é que é? Uma ovelha no... Eu tenho o livro dele. Agora, o Boric, embora ele seja bem esquerdo, ele não é aliado aí com o Lula. Ele critica o Maduro e tal. Como é que você vê isso aí do Boric? Isso faz parte dessa transição. Mas eu só vou terminar de explicar. Tá, desculpa. Então, assim, tem essas diversas quedas e praticamente o que sobra? O PT como estrutura do foro, o peronismo na Argentina, os partidos, enfim, eles voltaram mais ou menos para o que estavam nos anos 90. E o que vira o centro com um polo de poder ativo é o México. E aí o México começa a ascender muito no Foro de São Paulo. Tá? Inclusive, quando os cubanos saem aqui do Brasil do Mais México, eles vão diretamente para o México. Foram direto para o México? Direto para o México. O Manuel López Obrador. Quando nós tivemos aquela revolta popular em 2021, todo mundo achou que o regime cubano ia cair, quase foi mesmo. Quem ajudou a estancar foi o México. No dia, eu noticiei, a gente tava... Eu e o Ivan Kleber, né? Meu parceiro aí de investigação. A gente conseguiu rastrear um voo da Força Aérea do México que saiu daquele chifre que tem ali no México? No México, ali no Golfo do México. Campeche, né? Isso. E vai para um aeroporto, ninguém sabe. A gente vasculhou, não tem notícia, não tem nada. Saiu um avião militar, um cargueiro militar do México para Cuba. E aí, de repente, começou a aparecer pau, pólvora, frango, comida para poder calar o povo, né? E aí começou a... E teve um outro voo que veio da Turquia também. Teve 2 voos que foi pro mesmo lugar na época. A gente conseguiu rastrear. Um do México e um da Turquia. Do Erdogan. Que o Erdogan brinca dali, brinca daqui, o Erdogan joga pra lá, joga pra cá. Mas ele tem muita ligação com a Venezuela também. Então, assim, só para ter uma ideia de como o Maduro foi importante. Lembra que em 2019 a gente estava tendo vários problemas na América Latina inteira? Tava tendo quebra-pau lá no Peru, na Argentina, no Chile, ficou muito famoso, na Colômbia, né? Na Bolívia, mas era por outro motivo. E assim, eu não tô falando nada, só tô relatando os fatos. Nessa mesma época, o Lula foi solto da cadeia. No mesmo movimento. Que movimento é esse? Teve um congresso que o Maduro estava participando em mais ou menos ali setembro, outubro de 2019. Guarda essa informação, eu vou voltar um pouquinho antes. Por que o Putin é importante? Em 2019, dia 10 de janeiro de 2019, o Maduro ele ia assumir novamente a presidência, depois de uma fraude eleitoral, entre outras coisas.
foi quando houve aquele movimento pro Juan Guaidó assumir. Tomaram, a gente mais ou menos sabe o que aconteceu. Começou a haver um levante popular, inclusive militar, tá? Nesse período. Em abril, aí foi em abril, para a derrubada do Maduro. Alguns militares se levantaram contra o Maduro. Foi uma coisa bem violenta. Foi onde tem aquele vídeo que tem os carros blindados passando por cima da população. Ah, tá, certo. Nessa época. E o Maduro, ele tava com as malas prontas. Eu consegui averiguar... É verdade isso? Você tava com as malas prontas? Eu consegui conversar com algumas fontes que eu tenho no meio diplomático, né? E eu consegui algumas informações que depois saiu na mídia. Até o Mike Pompeo, que era o secretário de Estado americano, ele também tinha essa informação. Eu fui conversando com pessoas, diplomatas, aqui e ali, fontes, e eu consegui essa informação que ele estava com as malas prontas para a República Dominicana. Assim como nessa crise de 2021, o Raul Castro e a família estavam com as malas prontas para ir para Caracas, tá? Que o México salvou Cuba. O Maduro estava com as malas prontas para ir para a República Dominicana. E tava com as malas prontas mesmo. A família, o avião já estava separado, tava tudo no jeito. O telefone dele toca. Quem tá do outro lado da linha? Vladimir Putin. Não saia da Venezuela. Fica aí. Fica aí que eu vou garantir a sua estadia. E nisso, eu também não posso citar as fontes, isso eu não coloquei no livro até, falando aqui exclusivamente. Eu conversei com pessoas ligadas à diplomacia do Brasil, tá? Na época. Existia um movimento do governo americano que, junto com o colombiano, tá? Não é, os Estados Unidos está planejando, não é nada dessa narrativa. E assim, pessoas ligadas a essa dissidência interna da Venezuela buscaram, olha, a gente vai tá fazendo aqui um levante militar, a gente vai tentar implementar um regime de transição, vai tentar derrubar o Maduro. Se a gente conseguir fazer isso, vocês apoiam? Aí isso passou por uma veia muito estrita dentro do governo brasileiro. Na época era o Bolsonaro. No começo do governo Bolsonaro, primeiros meses, o Bolsonaro falou: apoio, ok. E porque esse pessoal tinha, para eles seguirem em frente, eles sabiam que eles iam precisar do apoio de 3 países que eram essenciais. O resto, Brasil, óbvio. Brasil, Estados Unidos e Colômbia. Colômbia, óbvio, que faz a divisa. A divisa. E a Colômbia tem uma história. Colômbia e Venezuela tem uma história muito parecida com o Brasil e Portugal. Essa ligação histórica, foram, né? unidos. Unidos e tal. Então, cogitou-se, inclusive, o envio de suprimentos através da fronteira, tá? Tanto da Colômbia quanto do Brasil, para essas forças. O Trump chegou, através dos meios oficiais, a pedir para o Brasil fazer isso, e o presidente Bolsonaro estava disposto a enviar suprimentos. Tá? E aí a cúpula militar do Brasil barrou. E assim, obviamente que eu não vou citar nomes, mas é só a gente olhar. O senhor acompanha muito a questão dos comunistas, web comunistas, né? Eu não preciso ir muito longe. O senhor sabe muito bem o quanto, não estou falando das nossas forças armadas como um todo, mas a cúpula militar brasileira é altamente pró-China e Rússia. Eu me pergunto, principalmente, a gente sabe que o vice-presidente do Brasil anterior, o general Mourão, que é chamado por muitos de general Chinão, ele também tinha várias ligações com a China e tudo. Ele tem uma mentalidade mais... que ok, ele pode ter, não é ilícito. Mas o próprio Bolsonaro se aproximou do Putin, né? Mas isso é uma outra situação. É uma outra situação diferente. E sim, ele se aproximou, mas é uma outra situação. Ela é uma situação que é derivada dessa que eu tô contando. Os militares que estavam na cúpula do governo Bolsonaro impediram. E a gente sabe que esse pessoal é altamente pró-Rússia e pró-China. Eu me pergunto, é uma indagação que eu estou indagando, não estou afirmando, não estou acusando ninguém. Até quanto que esse pessoal não deu informações para o Vladimir Putin ou para fontes ligadas aqui no Brasil da Rússia
o Putin ter ligado pro Maduro. Mas o Putin tem agentes lá na Venezuela. Acho que o canal deve ter sido direto. Tem, né? mas é de se questionar. Porque como que essas informações circularam de que o Brasil, a Colômbia, a Venezuela e os Estados Unidos não iam ajudar? E deu garantias pro... Eu não estou falando que nenhum agente ligado ao governo Bolsonaro fez isso. Eu estou relatando fatos de coisas que eu fui apurando enquanto jornalista. Como eu não tenho as documentações que comprovem isso, eu não coloquei no livro. Mas eu estou relatando fatos que fontes trouxeram a mim, e por eu não conseguir a materialidade, eu não registrei isso num documento, num livro. Tá certo, aqui, é uma hipótese. É uma hipótese, eu estou conversando aqui, é uma conversa, não estou acusando ninguém. Mas fato é, eu tenho declaração dessas minhas fontes ligadas à diplomacia, de que os militares impediram uma ação mais contundente. É tanto que o Brasil, a única coisa que o Brasil faz é mandar faz parte de um comboio humanitário, vocês buscar notícias da época que a gente manda um caminhão mandou lá na fronteira. E para isso daí, foi um parto. Teve que reunir presidente do STF, presidente do Congresso, ministro da Defesa, para mandar um caminhão de arroz. Enquanto a Dilma, a gente lembra que ela fez com a nossa reserva de arroz e feijão para Cuba aqui em 2015, né? E para Venezuela. Então, assim, tudo era as 4 linhas. Enquanto o PT e toda essa gente faz o que faz com o Estado brasileiro, não acontece nada. Então, assim, são coisas que revoltam um pouco, assim, quando a gente vai juntando as peças, e a gente vê... Olha só, o que eu falei aqui até agora de política eleitoral? Onde está o poder dessa gente? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.